poeta, roteirista, músico. João Moraes é autor de Intelectolices, um livro de poemas que também faz parte de um projeto musical. O estilo do poeta é peculiar, poemas curtos, quase todos sem título e com atenção à métrica. Apesar de caminhar pela poesia há muitos anos, esse é o primeiro livro de poemas do autor. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. E hoje eu converso com o jornalista e escritor João Moraes. Ele é autor de vários livros, entre eles o mais atual, lançado no finalzinho de 2018, está aqui na nossa bancada, é o livro Intelectolices, um livro de poemas. Vamos começar a falar sobre ele. Primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Honrado. E vamos já começar a falar sobre ele. Conta um pouco pra gente sobre esse projeto. O Intelectolices, na verdade, ele não é apenas um livro de poesia. O termo Intelectolices, eu pensei nisso como eu sempre trabalhei com música e cinema também, então, na verdade, eu encaro como uma fase. Eu estou gravando um disco que também terá o mesmo nome de Intelectolices. Então, ele, de fato, é um projeto, não é um livro. De fato, ele tem uma ideia, assim, como eu fiquei muito tempo sem produzir algumas coisas na área de musical, então, de certa forma, é um renascimento para a música e meu primeiro livro de poesia. Então, é uma espécie de renovação, renovação e retomada de produção dentro do meu trabalho de expressão artística, né? Mas eu entrei para a vida, né, quando aprendi a ler, aos 6 anos, e a primeira coisa que eu ganhei, eu aprendi a ler muito rápido, quase sozinho, aquelas coisas, né, em casa e tal, mas muito rapidamente na escola eu aprendi, já estava lendo. Aí meu pai me deu a coleção de Castro Alves e um livro do Catulo da Paixão Cearense. E essas coisas marcam, né? Minha primeira leitura foi essa, né? Então eu comecei a escrever também muito cedo, e poesias, né? A primeira coisa que eu publiquei como poesia numa revista chamada Mambembe, pelas mãos do Jorge Sampaio, mais conhecido em Vitória como Dedé Caiano, que vem a ser irmão do Sérgio Sampaio, que veio a ser também o Dedé Caiano, parceiro do Raul Seixas. Ele foi sempre um grande incentivador cultural no Espírito Santo. É um cara que ainda, a história dele tem que ser contada ainda, mas não vamos entrar nisso agora. Então, ele abriu a primeira publicação para mim, eu tinha 13 anos. Foi numa revista? Numa revista chamada Mambembe. Ele, na época, trabalhava no DEC, que era o Departamento Estadual de Cultura, né, do Governo do Estado do Espírito Santo. E aí, ele montou essa revista lançando autores novos, né? E o mais novo era eu, né, com 13. Aí, dali... Você tinha 13 anos? Tinha 13. Aí, dali, continuei escrevendo. Então, eu escrevia poesia para mim e esparsamente para algumas revistas, mas não tinha veleidade de lançar um livro de poesias, não tinha isso. Aí a vida seguiu, eu fiquei mais pela música, fiz jornalismo e tal, fui para o cinema e comecei a escrever regularmente crônicas para jornais, né? Aqui para a Gazeta, Tribuna, muito lá atrás, mas vários jornais, mas principalmente Gazeta. E aí fiz um livro de crônicas, que é o Crônicas Sujas, Memória de Névoa. E aí comecei a publicar nas redes sociais alguns poemas. E aí algumas pessoas, Fernando Aquiamê, o próprio Saulinho da editora Cousa e tal, faz um livro, né? Aí eu levei a sério, não foi uma das coisas que eu fiz sem muita organização pessoal. Você estava falando disso e eu ia perguntar justamente quando que surgiu essa vontade de publicar um livro de poesias, já que você tem um trabalho já nas crônicas, enfim. E aí você destacou o trabalho do Saulo, né? Eu já entrevistei ele em mais de uma oportunidade aqui no programa. E a gente acaba tendo um contato grande, porque ele também sempre tem autores, né, para indicar, para o nosso programa. E aí, em que momento que surgiu, assim? Em que momento que veio essa decisão? É hora de publicar um livro de poesia? O Saulo Ribeiro foi fundamental para isso, porque
não só incentivou, e eu fui conversando com ele, não sei o que, mas aí ele chegou, me convidou para publicar pela editora dele. E aí eu falei assim, a conversa tá... Não quer dizer que eu subestimasse o meu... Senão eu não escreveria, não continuaria escrevendo e trabalhando os poemas. Não é isso, óbvio que eu tinha dentro de mim. Eu falei, uma hora dessa eu vou tomar vergonha na cara e vou realmente fazer um livro, né? Vou ficar aqui escrevendo... enfim, mas não fazia normativamente um trabalho de escrever as poesias para resultar num livro. A minha ideia, na verdade, era lançar, conforme falei, será também uma videoarte, um disco e esse livro chamado Intelectualistas, que é a primeira dessas 3 obras que vão compor essa fase desse trabalho. Então, assim, mas a ideia não era um livro, uma videoarte, a ideia era que no disco eu tivesse alguns poemas e isso fosse o Intelectualistas. Mas a coisa desmembrou e, na verdade, eu tenho um material vasto, eu não queria lançar um livro grande, se eu quisesse fazer uma coisa mais ampliada, maior e tal, poderia fazer. E, evidentemente, mantendo, na minha opinião, algum nível de qualidade, né? Aquela coisa de, deixa eu ver, arrancar a gaveta, sacudir, procurar tudo que escreveu, juntar e fazer um livro. Isso não é fazer um livro, né? Isso é registrar o que eu escrevi, é diferente, né? E assim como na edição de imagem, né? É aquela dor de jogar fora, de não usar aquela imagem ou não usar aquele poema que você... Porque, às vezes, ele é muito bom, mas não cabe dentro do contexto daquele livro, né? Então, aí eu gostei porque essa coisa de arte tem um pouquinho de masoquismo também, né? Então, assim, eu falei, opa, mais uma parada para eu sofrer aqui, para escolher como é que eu vou organizar. Mas o Saulo foi fundamental nisso. Ele falou, não, você tem que publicar e tal. Aí eu fiz uma escolha, a maioria dos poemas desse livro também são curtos, tem um ou outro mais longo. Longo, assim, uma página, né? O seu estilo são poesias mais curtas. Aí tem uma influência aí do Newton Braga, irmão do Rubem. O estilo chama o aforisma ou epigrama, que são essas... Você pode dizer que é um poema em prosa, um poema curto, mais ou menos com uma tocada de prosa, né? Então eu gosto muito desse trabalho, dessa fase, não é fase, mas desse estilo do Newton. Ele também faz outros poemas mais, fez, né? Enfim, era um ano mais velho que Rubem, né? E era um grande poeta, e principalmente nos poemas curtos. Então, o meu avô, pai do meu pai, foi fundador do Estrela, para onde o Newton jogou, então eles ficaram muito amigos e tal. E aí tinha um livro lá em casa, com um livro do Newton com um autógrafo, né, dedicado lá ao meu avô. E a minha leitura para crônica e para esse tipo de coisa veio através do Newton e acabou virando um estilo. Mas eu tenho poemas longos também, eu gosto também, mas aí dá muito trabalho, eu sou meio preguiçoso. Eu vou te fazer uma pergunta, principalmente para escritor, né, que tem livros de poesia, é uma pergunta bem clichê. E aí, enfim, você não precisa responder, talvez mais trazer o tema para reflexão, que é o que te inspira em escrever, né? Suas poesias, elas são sobre o quê? Tem como a gente alencar algum tema específico? Como que você reuniu isso e organizou isso no seu livro? Tchau. Sabe, não adianta botar banca. De vez em quando a ferida abre, ela nunca estanca. A vida é arma branca, lâmina afiada de sabre. Se não nos corta a garganta, alguma coisa ela arranca, dizendo que não nos cabe. São vários motivadores, na verdade. Às vezes uma situação, um sentimento mesmo que você está passando, um prazo. Tem coisa que a gente vê na rua que toca, às vezes um acidente, uma situação de calamidade pessoal, de miséria humana, né?
Isso, as dores, né? Então isso às vezes não quer dizer que você vai escrever sobre aquilo, mas a frequência que seu coração passa a bater, sua cabeça passa a pensar naquele momento, aquilo cria muitas vezes um ambiente para você escrever. Mas assim como também o desejo, enfim, também vamos dizer assim, a sedução, mas principalmente as próprias palavras. Às vezes você cria um núcleo, apenas uma frase, apenas um verso, ou vamos dizer assim, um quase trocadilho poético, e aquilo ali aí vira vamos dizer assim, nascedouro de um poema em volta. E muitas vezes você tem essa sacação, isso não estou falando óbvio, né, do meu caso, né? Você tem a sacação de uma jogada de palavras e constrói um poema em volta disso, depois descobre que aquilo já era o poema. Aí você arranca tudo de novo e deixa lá só aquele... Então, assim, um motivador para escrever e ler. Sempre, né? Sim, você está lendo um livro, você está lendo um poeta, você está revisitando um determinado autor, e aquilo também te alimenta. Muitas vezes pelo desafio, né? Por exemplo, eu já cheguei a escrever uma época aí com a ideia de fazer um livro nesse momento, mas depois eu vi que eu ainda não tinha estofo e acho que ainda não tem, mas eu vou fazer. Eu li Escola das Facas, de João Cabral de Melo Neto, e adoro João Cabral. Só que para um poeta que lê João Cabral é complicado se achar poeta, né? Porque a universaria da poesia dele é muito perfeita, né? Então ele me falou, não, vou fazer algo assim também é igual Guimarães Rosa, né? Você lê Guimarães Rosa e você assim, bom, eu vou vender pipoca na porta do cinema, né? Porque vai escrever bem assim no inferno, né? E bem assim, e bem, não só bem, se apropriando de uma ideia literária pessoal que modifica o paradigma, como Joyce, em Ulisses e tal. Então, assim, influencia, mas muitas vezes você bate na parede e volta. Foi o meu caso nessa fase do João Cabral de Melo Neto. Comecei a escrever poemas longos, para um livro só, praticamente um poema, com todo, né, aquela coisa do épico e tal, e com uma construção de escansão, e, sabe, rima, uma poesia mais estruturada. Eu sei fazer, mas conforme falei, sou meio preguiçoso, mas também sou muito criterioso. Eu falei assim, olha, não está fluindo como eu achei que devia, então... Fui inspirado pelo João Cabral de Melo Neto e socorri a Manuel Bandeira para poder escrever. Tá bem amarrado, então. Manuel Bandeira deu para puxar, agora o João Cabral não deu, não. A gente tem mais conversa pela frente, mas vamos fazer um intervalo, tá? Ok. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje eu converso com o jornalista, escritor, roteirista João Moraes. Ele é autor de livros de crônicas, mas aqui na nossa bancada a gente está com sua última publicação de poesia, o livro Intelectolices. Falamos um pouquinho dele. Sim. Falamos um pouquinho desse projeto mais amplo, né? Que não é só um livro, também tem o projeto... de música, né, do disco. E antes da gente começar a gravar, você comentou que o seu trabalho ele é mais ou menos em 3 frentes, né? A literatura, o audiovisual e a música. Isso. Conta um pouquinho pra gente como essas 3 frentes dialogam, e tem muito diálogo aí, né? Eu fui fazer jornalismo no Rio, fiz na UFRJ. E lá conheci, enfim, como é normal acontecer em qualquer universidade, né? Mas eu tive a sorte de conhecer algumas pessoas da área musical que bateram muito com a minha forma de trabalhar, né? Então, o que aconteceu? Eu segui no universo da música e a faculdade ficou mais ou menos em terceiro plano, né?
Então, desde lá, desde o Rio, desde a década de 80, né? Eu passei toda a década de 80 a 90, eu fiquei no Rio de Janeiro. E ali a gente trabalhei com banda, né? Tinha banda, essas coisas e tal. Trabalhava em televisão também, fazia uns bicos Bico não. Enfim, trabalhei na Manchete na época, era editor de imagem. Mas nunca tinha pensado para cinema, o meu negócio era música ali, tá muito bom e tal. A gente chegou eu tinha uma banda chamada Cachos e Camarões, a gente chegou naquele momento que o rock brasileiro estava muito bem nos anos 80, aí a gente começou a tocar na época chamada a maldita FM, que era Fluminense, então a gente estava na bica de assinar uma parada com a RCA, num selo chamado Plug, que lançou muitas bandas que estão aí até hoje. Paralamas e tal, né? Aí, pum, Collor de Mello assumiu, passou o rodo já era 90 no caso, iníciozinho de 90. E aí todas as gravadoras fecharam contato, enfim, parei. Depois voltei para o Espírito Santo, montei uma banda e aí tá de novo. Rodei, João Moraes e a Patuleia, gravei um disco e aí rodei o Brasil tocando em vários lugares, fizemos vários programas de TV, enfim, trabalho, né? Só que aí chegou, como era só autoral e autoral não existe assim muito uma carreira no sentido de você começar de um tamanhozinho e ir subindo. Mais ou menos você fica aqui no limbo e se alguma coisa bate certo, aí tum. Então você não tem aquele trabalho que você vai crescendo nele exatamente, né? Então o que aconteceu? Eu me vi quebrado. Né? Tinha nascido meu mais novo. E eu estava completamente quebrado por conta de música, né? Lógico que eu fazia uns bicos, fazia jornalismo por fora, né? Mas minha dedicação era musical. Aí, quando eu realmente fui olhar para o tamanho das não contas de banco, ou das contas negativas, né? Aí eu falei, não dá não, tem que caçar minha turma. Já me dediquei muitos anos para música e... Mas o momento é outro, né? Aí, ok, falei assim, e agora? Porque eu fazia os bicos de jornalismo, né? Em rádio, em TV, impresso, assessoria de política e tal, essas coisas, enfim. Você sabe, você é jornalista, você sabe, né? Enfim. Mas não tinha um trabalho consistente que também eu falava, bom, agora eu vou voltar e vou... Não tinha, porque o meu trabalho consistente era a música, né? Aí me aconselhei com um amigo meu do Rio, que tinha morado, tinha República comigo, que aí era jornalista, né? Falei, Zé Eduardo Souza Lima. Mas a gente chama ele de Zé José. Eu falei, Zé, e agora, cara? Aí ele falou assim, você não fez aquele livro, não trabalhou na pesquisa daquele livro da biografia do Rubem Braga? Que é o Fazendeiro do Ar, né? Esse é um cigano fazendeiro do ar, é o título. Pois é, saiu um edital agora aqui de documentário chamado Doc TV. E por que você não... eu tinha contado para ele a história do Viagem Capixaba, que é uma viagem que o Rubem Braga fez pelo Espírito Santo em 53, junto com o Caribé, teria gerado o primeiro guia turístico do Espírito Santo. E aí tinha uma edição muito limitada de um livro sobre isso, eu tinha contado para o Zé, ele falou, por que você não conta aquela história? Aí eu fiz o projeto, passei primeiro, e aí, na verdade, eu comecei no audiovisual assim, né, já realizando uma grande parada, projeto. Não fui também, já era um média de 52 minutos e tal. E aí entrei, já tinha participado de algumas produções, mas muito perifericamente e tal. Tinha até atuado, sou um péssimo ator, mas já tinha atuado também. E aí abriu esse mundo do audiovisual. Daí passei outros projetos, em um edital de Petrobras, daqui de Vitória. Eu gosto muito de documentário, já é uma coisa meio de jornalista, né?
Essas coisas, elas têm muita afinidade, né, João? Tanto a música como a literatura, aí vem a poesia, né? Você já tinha a sua caminhada pela crônica e o audiovisual, eu acho que eles chegam a um ponto que eles dialogam e se amarram também. Sim, isso aí eu faço muitas trilhas do material que eu faço de audiovisual, eu que componho. Mas assim, essa coisa de ser muito plural na produção também, às vezes, nos faz, isso eu já me peguei centralizando uma produção de todas as pontas, mas não, peraí, né? Só a minha não vai gerar uma coisa tão rica quanto você trazer mais gente para trazer outros, né, olhares, né? Mas enquanto expressão, sem dúvida nenhuma, as coisas se misturam muito, né? Meus poemas tem muita expressão visual. Tem até um que é uma rubrica. Alguns são, eu escrevo como se fosse uma rubrica de roteiro de cinema, né? Eu queria pedir, inclusive, para você ler um pra gente. Leio. Eu preciso de um pouco de cura, de banhados e rios, de um mundo cheio de limo e um campo de frutas caídas, onde observe a vida vertical dos insetos e meus concretos delírios. Eu gosto de ser das grimpas dos cantões, dos pastos pisados em morros estriados. Gosto de galinha no terreiro, dormir no sereno e acordar ovalhado. Eu dei uma espiadinha aqui, ó, você abrindo não tem título, né? É uma característica sua? Desse livro, quando eu estou tentando achar daquela outra que eu te falei da rubrica. Então, enquanto falo, posso ir olhando aqui? Pode ficar à vontade. Olha, na verdade, não é um estilo, não. Eu muitas vezes até eu parto do título, eu tenho uma ideia, não é meu estilo, não. Mas eu chamei um amigo que foi um desses lá da música, esse desde 1980, o Jorge Petrúcio Viano, tal, matemático que eu falei, né? E o desenho da capa é dele, e esse desenho aqui é de 1980. Então eu busquei algumas coisas também desse momento da minha vida, né? E o Jorge Petrúcio, ele é um estudioso da poesia, assim, né? Ele além de escrever, ele estuda mesmo todo o processo literário, lê muito Ezra Pound, vai muito em cima dos teóricos. Aí eu pedi ele para organizar o livro para mim. Passei os poemas e aí a gente foi conversando, aí fomos limando. Primeiro as vírgulas, depois as maiúsculas, depois os títulos. Então, eu fui gostando eles do tinham resultado. título? A maioria, muitos não. Tá. Os menorzinhos, assim, né? Teve uma época que eu brincava muito, fazia um título maior do que o poema, né? A história do cavalo que pulou, né? Aí poesia era 3 palavras, né? Tem uma aqui que é assim, amor e melancolia, palavras de livraria. Então, assim, um poema não tem que ter uma grande extensão para dizer alguma coisa, né? Aliás, o poema não serve para... Eu digo aqui, né? Por que intelectualices? Essa minha... Eu já, vamos assim, desconstruo a ideia de que poemas têm que ter alguma moral ou uma mensagem, ou enfim. Não venha falar de verve. Poesia não resolve nada. É para isso que ela serve, né? Para nada. E só que esse nada é fundamental, eu acho. É fundamental. Né? E esse mundo está precisando muito desse nada fundamental. E aí eu vou justamente trazer um outro tema que tem a ver com tudo isso para a gente conversar, João. Eu, dias atrás, estava assistindo um documentário falando justamente do lugar da poesia dentro do mercado literário. E alguns especialistas falaram que que é possível observar que a poesia ela teve um novo boom no ano passado, nos últimos anos, né? Ela vem retornando tanto com publicações dos autores já consagrados, novas publicações, novas edições bonitas, de capa dura, enfim, né? Toda essa coisa audiovisual, visual junto, toda essa coisa estética junto, mas também um boom de novos autores.
e de procura dos leitores por esse tipo de literatura. Você consegue perceber isso como escritor? Sim, isso é perfeitamente visível. Acho que boa parte do que eu escrevi aqui eu publiquei primeiro nas redes, né? Não sou um operador digital de redes sociais, já tem não sei quantas seguidores, não é nada disso, mas ali é uma extensão das minhas doideiras, né? E assim como de várias outras pessoas. Então, assim, muita gente descobriu que sabe escrever por conta das redes. Então, eu reparo nas feiras literárias, nos livros virtuais também, digitais, né, em PDF e tal. Muito poeta novo, se pergunta mais especificamente em cima da poesia, né? E a poesia te dá, de certa forma, também esse conforto, assim como a crônica. A crônica também tá voltando, só que te dá esse conforto, assim, pô, não vou ter que pegar esse livro aqui e ter que ler ele de cabo a rabo. É engraçado dizer isso, não, é poesia, crônica, mais para o leitor mais preguiçoso, né? Porque eu vou lendo, se eu quiser eu leio de uma vez, se eu não quiser eu vou lendo aos pedaços e tal. Mas o que eu acho que mais implicou é essa coisa, quanto mais gente escreve, mais gente lê, até porque o escritor é um leitor. Então as redes estão, na verdade, colaborando muito para o aumento, para a melhoria da literatura e para o aumento de leitor. Não é uma coisa assim avassaladora, não. É uma coisa que, para quem está estudando isso, olhando isso nessa matéria que você leu, quem fez certamente tinha lá um cabedal de informação. Mas de qualquer forma é um alento, porque está acontecendo isso. João, o nosso programa está acabando. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Pedir para você deixar um contato seu, pessoal de casa, que quiser conhecer mais o seu trabalho, suas poesias, conversar, como é que o pessoal pode fazer? Eu acho mais fácil, isso é pelo Facebook. Redes sociais. João Moraes, vai lá, pede, acho mais, manda mensagem e tal. Que aí estabelece um primeiro contato, porque tem contatos, tem contatos. Tem gente, queria que você lesse um livro meu, tá? Escrevi isso aqui, o que você acha? Então tá fácil de encontrar. João Moraes lá no Facebook, não costumo negar a amizade não, só se for de loja eu não sei não. Muito obrigada, João. Tá, obrigado você, Gabi, ótimo papo. O programa Dedo de Prosa de hoje termina aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.